Eu saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Salvador Yahushua e hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo que estamos fazendo acerca do nome do nosso Criador Yahu e do nosso Salvador Yahushua. E hoje nós vamos ver alguma das modalidades, nós vamos ver uma das modalidades que nós encontramos que provam que o nome do nosso Salvador é Yahushua. E nessa abordagem a gente vai procurar ver que o nome dele é um nome hebraico. Então essa abordagem é segundo as tradições biblicamente aceitas de que o nome do Salvador é um nome hebraico. E nós vamos começar lendo um trecho das Escrituras que se encontra no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 26, os versículos 14 e 15. As Escrituras nos dizem assim: E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, mestre? Ao que o mestre respondeu: Eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Então vemos aqui nesse trecho das Escrituras que a voz que falou com Paulo falou na língua hebraica. E, certamente, o nome que foi dito a Paulo, a quem ele estava perseguindo, era o nome do Salvador, que é um nome hebraico. Por quê? Ele nasceu ali na região, nasceu em Israel, em Nazaré. Aliás, ele nasceu em Belém, só que foi para Nazaré, né? Foi onde ele foi criado. Mas é do território de Israel. E naquela época as pessoas falavam o hebraico. Então, o nome que foi dito a Paulo, referindo-se ao Salvador, foi o nome dele em hebraico. E isso é uma coisa que esse fato nos comprova que o nome do nosso Salvador foi dado a ele como um nome hebraico e não em nenhum outro idioma. Então é preciso a gente ter isso bem claro nos nossos corações e na nossa mente, para que não venhamos a estar confundidos ou com algum tipo de dúvida. Porque quando a gente leva em consideração, por exemplo, as pessoas que nascem no Brasil, geralmente os nomes que são dados às pessoas são nomes na língua portuguesa do Brasil. Porque a gente sabe que tem o português de Portugal, mas os nomes das pessoas do Brasil são da língua portuguesa do Brasil, né? E a gente sabe que algumas pessoas colocam nomes que é o que chamam de estrangeirismo, né? Que colocam nomes que são de outros idiomas, mas que em geral a pronúncia é pronunciado como português brasileiro e não naquela linguagem original daquele nome que foi dado, né? Então assim aconteceu também com o nosso Salvador. Ele recebeu um nome hebraico. E a gente vê isso também claramente no Evangelho de Lucas, quando o anjo apareceu ali a Maria, não é? E disse para ela qual deveria ser o nome do Salvador, o nome daquele filho que ela iria ter. Então a gente vai ver isso no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 31. O anjo falou assim para Maria: Eis que conceberás
e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Yahushua, que é o nome hebraico que o anjo falou para Maria que ela deveria colocar no filho que ela viria a ter em breve. Uma outra coisa que a gente precisa perceber também é que esse nome ele foi anunciado a José. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 1, o versículo... Mateus, no capítulo 1, no versículo 21, está dito assim: quando José descobriu que Maria estava grávida, ele teve o propósito de fugir, mas em sonhos ele recebeu uma revelação. E isso está no versículo 21, uma parte dessa revelação que diz assim, olha: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yahushua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a gente vê, então José, como ele estava para casar com Maria, ela já era desposada por ele, mas ainda não havia, eles não haviam ainda se casado, né? Porque a gente sabe que quando na palavra fala que uma jovem estava desposada, é como hoje a gente diz quem está noivo. Então está se preparando para casar. Então ela estava desposada com José. E aqui, para não quebrar princípios, o pai mandou, através do sonho, o anjo veio trazer essa revelação para José, que aquele ente que estava no ventre de Maria era um ente santo e que havia sido gerado pelo poder do Espírito Santo. E que ele deveria recebê-la como esposa, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum medo, porque ela era uma mulher agraciada pelo Pai e que iria dar a luz ao nosso Salvador. Então aqui o anjo revela a José que viria a ser o esposo de Maria e que, porque era o esposo de Maria e foi quem foi criando Yahushua enquanto estava aqui na terra. Então o anjo revelou o nome a ele, o nome que o Pai Celeste mandou que fosse colocado naquela criança. Então a gente vê aqui uma revelação do Pai para aquele homem que, como cabeça de família, iria indicar o nome da criança que iria nascer. A gente vê também que esse nome ele foi colocado por José na criança quando nasceu em obediência ao que o Criador havia determinado. A gente vê isso aqui em Mateus, ainda no capítulo 1, no versículo 25, que nos diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Yahushua. Então, vemos aqui que aqueles pais, José e Maria, eles obedeceram à determinação do Todo-Poderoso, que através do anjo revelou a eles qual nome aquela criança deveria ter. E como eles moravam num lugar onde a língua falada era o hebraico, nada mais natural de que o nome daquela criança fosse um nome hebraico. A gente vê também que esse nome ele foi revelado em Belém, quando aqui em Lucas, nós vamos ler Lucas no capítulo 2 e vamos ler o versículo 21, que nos diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Yahushua, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então aqui, quando aquela criança estava para ser circuncidada, que foi levada, era uma tradição que havia naquela época
dos judeus, né? Quando a criança, o menino completava 8 dias que nasceu, ele era levado pelos pais ao templo para ser circuncidado. E era como que apresentado ali no templo, né? E a gente vê que o nome que ele recebeu, aqui fica muito claro, né? Inclusive está escrito com letras garrafais, que o nome que ele recebeu foi o nome que o anjo disse que ele deveria ter antes de ser concebido, ou seja, mesmo antes de Maria ter o nosso Salvador sendo desenvolvido ali no seu útero, o anjo já tinha anunciado a ela qual deveria ser o nome daquela criança. Então a gente vê aqui bem claro, segundo as tradições do hebraico biblicamente aceito, qual foi o nome que o nosso Salvador recebeu vindo determinado da parte do Todo-Poderoso através do anjo que ele mandou para anunciar a Maria e a José. E a gente vê também que esse nome ele foi declarado a Paulo no livro de Atos. Nós vamos ler no capítulo 9. Atos capítulo 9, no versículo 5, quando Paulo saiu ali para perseguir os discípulos de Yahushua, ele saiu para prender os discípulos em uma outra cidade, não é? Que ele ia para Damasco, e no meio do caminho ele teve um encontro face a face com o nosso Salvador. Ou seja, é aquele encontro que a gente tem quando recebe o nosso Salvador como mestre, como Salvador das nossas vidas. E ali Paulo ia para perseguir os discípulos, mas ele tinha o firme propósito de ser fiel ao Criador. Ele achava que estava fazendo uma coisa correta, porque ele tinha o firme propósito de cumprir todas as determinações que ele achava que era correto, né? Mas naquela hora a gente vê que ele teve um encontro tremendo e diz assim, no versículo 5, ele perguntou: quem és tu, mestre? E a resposta foi: eu sou Yahushua, a quem tu persegues. Então a gente vê que no versículo anterior, né, a gente vê que ele ouviu uma voz em hebraico. E essa voz disse o nome do Salvador, que era o próprio Salvador falando com Paulo, dizendo a ele o seu nome, o seu verdadeiro nome, o nome que ele recebeu do Pai quando veio aqui sobre a face da terra. Então a gente vê aqui, né, nesses poucos versículos, mas que servem como base para que nós tenhamos firmado em nossos corações e também na nossa mente que o nome do nosso Salvador é um nome hebraico, que é Yahushua, que ele é proveniente do nome do Pai, porque nas Escrituras está declarado que o nome do Filho ele conteria o nome do Pai. Como o nome do Pai é Yahu, então o nome do Filho contempla o nome do Pai no seu nome, que é Yahushua, que significa Yahu é salvação. Então a gente vê aqui muito claro, através desses trechos das Sagradas Escrituras, mostrando que o nosso Salvador, ele era um judeu e, por conseguinte, recebeu um nome na sua própria língua, que era o hebraico, naquele tempo que era falado pelas pessoas. Então, assim, com essa pequena contribuição, nós queremos ajudar aos irmãos a se dedicarem mais, a pesquisarem mais, buscarem o conhecimento
caso haja ainda algum questionamento, alguma dúvida, mas a própria palavra ela nos esclarece. E quando o nosso coração está verdadeiramente disposto a ouvir aquilo que o nosso Pai Celeste está falando e obedecer aquilo que Ele está nos ensinando, o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito que o que está sendo dito através das Escrituras é a verdade, porque ela é a palavra do Todo-Poderoso. Então, assim que o Pai abençoe a cada um de vocês e que essa pequena contribuição sirva também de incentivo para que vocês procurem conhecer mais acerca da verdade, do verdadeiro nome do nosso Criador Yahweh e do nosso Salvador Yahushua. Então, que o Pai abençoe a cada um em nome do nosso Salvador Yahushua. Aleluias. Louvado seja Yahweh. Só Ele pode perdoar os teus pecados. Ele diz assim: se estás cansado e oprimido, basta dizer